Olá, amigos! Eu sou a Ali. Eu sou a Luana. E eu sou a Keila. E hoje nós vamos falar pra vocês das nossas leituras do mês de dezembro. Mas antes, não esqueça, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho de notificação e, por favor, não deixe de dar aquela curtida pra ajudar o canal a ser divulgado por aí. Vem conferir! Bem, agora a gente optou por um jeito bem diferente de gravar o Leituras do Mês. Agora nós quatro vamos estar presentes no vídeo, porém a gente vai mencionar tudo que a gente leu no mês e falar apenas dos melhores e dos piores do mês. Bem, eu li no total, no mês de dezembro, 11 livros. Eu tava na correria pra alcançar a meta, então por isso que eu li um pouquinho mais, né? Então eu vou falar agora pra vocês. O primeiro que eu li foi A Rosa do Inverno, depois A Herdeira, depois a HQ Hal, A Coroa, Através do Espelho, O Mapa do Tempo, Pílulas Azuis, A Hora do Lobisomem, A Sociedade Secreta Volume 4, Belo Desastre e, por último, O Sol Também é uma Estrela. Bem, eu vou começar falando das decepções. Eu escolhi 2 livros que foram decepções esse mês. A primeira decepção que eu vou falar aqui pra vocês, gente, é do mangá Hal. Eu li esse mangá emprestado da Ali. Ela já tinha lido, falou que se decepcionou um pouquinho, mas mesmo assim eu quis ler porque a capa é muito fofa. Então, esse mangá aqui vai falar de uma sociedade onde eles convivem normalmente com robôs humanoides. E ele vai falar da história da jovem Kurumi, que ela perde o namorado e ela começa a se isolar depois disso. Não quer fazer mais nada, fica super triste. E aí o avô dela vai tentar tirar ela dessa solidão. E ele pega um robô pra transformar ele com a mesma aparência do antigo namorado dela, pra ele ir lá e tentar conversar com ela e, enfim, tentar amenizar toda a situação. E aí o robô Q01, ele vai pegar a forma do Hal e vai lá começar a falar com a Kurumi. Enfim, aí vai rolar toda uma história. É muito confuso, gente, o mangá. E eu que sou meio doida, não observei que é meio passado, presente. As páginas que são escuras, pretas, tá falando do passado, quando ele ainda era vivo, o Hal, e os outros do robô. Aí eu fui perceber isso lá pela segunda parte. Aí lá vai eu voltar de novo, né? Deu uma doida. Então eu achei bem confuso, mas o pior de tudo, gente, é que o mangá tem um plot twist muito nada a ver. Cara, o autor, eu não lembro agora, ele joga uma virada que não tem explicação. Ele não dá nem deixas de que isso vai acontecer. Ele simplesmente te joga e tu fica... Como assim? Por quê? Aí tu fica sem entender, então isso já era confuso. Aí ele ainda me põe um plot twist desse, eu, sério, não gostei, então foi decepção mesmo. Acho que eu dei nota 2,5 pra ele. E como eu já falei pra vocês, eu li A Herdeira e li A Coroa nesse mês. Já faz bastante tempo que eu li os 3 primeiros livros que contam a história da América e do Maxon. E eu gostei muito, gente, porque a narrativa da Kiera é muito viciante. Então eu li muito rápido. Eu lembro que eu fui dormir às 6 horas da manhã lendo A Escolhida. Quando eu terminei, já tinha lançado A Herdeira, só que eu quis dar uma pausa porque eu não queria ainda saber sobre a filha dela e tudo mais, então dei uma pausa. Aí, esse mês de dezembro, eu resolvi começar a ler. E, gente, foi uma decepção, infelizmente. Eu achei a filha deles, eu acho que é Adrian que fala o nome dela. Gente, ela é muito chata, muito insuportável. E ela é uma adolescente muito birrenta, ela trata mal a América, o Maxon às vezes, e eu não curti isso. Tá, tudo bem que ela não quer nada dessa seleção que os pais pretendem fazer pra ela, quer viver a vida dela, quer a independência dela. Mas mesmo assim não precisava ser tão chata, né? E depois de tudo isso, o que acontece é que em A Coroa, onde ela tem a escolha na seleção dela, eu achei sinceramente sem pé nem cabeça. Eu não gostei da escolha do rapaz com que ela fica, porque pra mim não tinha essa química toda pra ele ser escolhido. Enfim, realmente não gostei, preferia ter ficado com os 3 primeiros, mas eu quis terminar a série e aí deu isso. Bem, agora eu vou falar dos meus favoritos do mês, e o primeiro, ele realmente, literalmente foi favoritado, que é O Mapa do Tempo, e eu me recuso a falar o título dele em inglês, porque não vai sair mesmo. Eu falei no vídeo de Book Haul que esse livro veio na Mystery Box da Vitrine 42, e aquele já tinha falado desse livro, contado a história, eu não me lembrava da capa, e aí quando chegou eu fiquei muito surpresa que ela falou que ela já tinha contado a história, e eu tava bem empolgada pra ler, porque eu achei muito bacana a premissa. E ele vai falar da história da Nixie e do seu pai, o Slate, e eles viajam no tempo, gente. Então imagina assim, que eles já foram pra várias épocas
em todos os lugares. E para isso eles só precisam ter um mapa do lugar, do ano e tudo detalhadamente desenhado do local para onde eles precisam ir. Então eles já foram, enfim, como eu falei, para vários lugares e eles recrutaram algumas pessoas. Então eles têm alguns amigos que moram lá no navio, que é o Temptation. E o pai da Nixie, gente, ele é obcecado para ter um mapa, que é o mapa de Honolulu de 1868, que é o mapa do ano do nascimento da Nixie, que foi a última vez em que o Slate viu a mãe dela, porque ela morre. Então, depois que ele teve que fugir com a Nixie, ele ficou obcecado por voltar, porque ele quer tentar mudar, quer tentar salvar a mulher dele. Só que, se isso acontecer, talvez o futuro da Nixie entre em perigo, né? Então ela meio que não quer e quer ajudar o pai dela a tentar chegar nesse mapa. E aí, infelizmente ou felizmente, eles conseguem achar esse mapa e vão pra lá, só que começa a acontecer várias coisas e aí vai dar uma cagada. Enfim, vocês têm que ler. Mas, gente, eu amei muito esse livro porque essa temática pirata, porque eles são meio que piratas, né? Eles roubam, pegam tesouros e tudo. E assim, o fato dela conhecer várias épocas e ela ter as roupas, o figurino, como ela sabe se vestir pra cada época, eu achei muito legal isso. E ela sabe o sotaque de cada lugar, gente. Então eu achei isso muito bacana, maravilhoso. E também tem um triângulo amoroso, um pequeno triângulo, mas nada que dê pra ficar com muita raiva. Só que assim, eu confesso que eu gostava dos dois, assim, era um lance de amor pelos dois personagens. Mas que eu gostei muito de como mudou a história, eu achei emocionante, uma aventura muito boa. E vai ter mais um livro, é uma duologia, e eu tô doida pra ler a continuação. Na verdade, assim, o livro não termina tu querendo ler logo o outro, não. Finaliza, assim, sabe? E isso que eu gostei. Então é isso, gente, eu amei muito e indico demais esse livro. E o outro livro favorito do mês foi O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Young. E, gente, eu já tinha lido outro livro dela, que é Tudo e Todas as Coisas, e eu achei ele ok. Não achei nada demais, na verdade eu achei algumas coisas nada a ver, né? Eu lembro que eu dei nota 3 pro livro, e aí eu tava até com o pé atrás em ler esse, só que outras pessoas, inclusive lá no nosso grupo do WhatsApp, tinham falado que tinha lido ele e tinha gostado muito, então eu comprei recente, apareceu no botão passado. E, gente, realmente foi uma surpresa pra mim, eu gostei muito desse livro. Ela mudou completamente a narrativa dela, nossa, ficou muito mais rica, eu gostei muito. E ele vai falar de dois jovens, principalmente de dois jovens, né? Que a Natasha, ela é imigrante ilegal nos Estados Unidos. Ela tá lá com a família dela desde os 8 anos dela, parece. Ela tem 16, se não me engano. E aí acontece uma catástrofe. Pegam o pai dela bêbado. E aí descobrem que eles estão clandestinamente num país. E aí vão deportar eles. E ela tá super triste porque ela quer continuar lá. A vida dela agora é lá. Ela já conhece tudo dos Estados Unidos, estuda, tem amigos e tudo. Então ela vai tentar fazer de tudo pra ficar. E aí nesse percurso ela conhece o Daniel. O Daniel é um garoto asiático. Ele, na verdade, ele nasceu nos Estados Unidos, os pais deles, né, são da Coreia. E aí eles se conhecem justamente nesse dia, no único dia em que ela ainda pode estar nos Estados Unidos. E eles passam dias juntos se conhecendo. E ele meio que se apaixona por ela à primeira vista, sabe? Aí ele vê ela e simplesmente quer chegar perto dela. E acontece um fato, eles começam a conversar. E tudo que eles iam fazer estava indo para a mesma direção e eles começam a ir junto. E no decorrer do livro todo, gente, além dela falar da narrativa deles, ela vai falando de cada personagem que vai entrando na história deles, sabe? A secretária, o advogado, o pai dela, o pai dele. Então você vai ficar sabendo do ponto de vista deles também. E o livro não fala só disso, da questão da imigração, deles estarem lá, mas sim da questão do destino. Existe realmente um destino pra gente? As coisas acontecem aleatoriamente ou algo tá predestinado? Então o livro fala disso também. E o jeito que ela fala isso, que ela mostra, é muito interessante, muito legal. A escritora, ou talvez a editora, teve todo o cuidado que em cada parágrafo tem tipo uma bolinha no início. Bem aqui, se vocês vão conseguir ver, na verdade não vai dar pra ver direito. Mas para cada personagem essa bolinha ela é diferenciada. Então eu achei muito interessante isso também. Enfim, e eu também gostei do final. Não é o final que você espera que seja, mas é um final bom assim mesmo. Eu gostei muito de como as coisas andaram, de tudo como aconteceu, então foi um belo livro, gente. Também indico pra você, se você ainda não leu, tem aí na estante e tá enrolando, pegue ele e leia, sério. Bem, gente, o mês de dezembro foi um mês muito bacana, literalmente, pra mim. Porque pra atingir a minha meta de leituras do ano lá, eu comecei a acelerar e comecei a ler vários livros. Confesso que nem sempre pensando na qualidade, se na quantidade, quem nunca, não é mesmo? Mas assim, eu li bastante, eu li 8 livros, o que pra mim é muito, porque né, minha média de livros é de 3 a 4 livros por mês. Os livros que eu li foram Mr. Romance,
O Príncipe Corvo, Outra Chance ao Amor. Eu li toda a trilogia Leningrado, O Cavaleiro de Bronze, O Portão Dourado e Tatiana e Alexander. Li também O Silêncio das Águas e eu li o HQ O Diário de Anne Frank. Dessas 8 leituras eu resolvi selecionar apenas a leitura que eu mais gostei e a que eu menos gostei, pra não ficar, muito extenso. Então, gente, o livro que eu mais gostei esse mês foi o primeiro volume da trilogia Leningrado, O Cavaleiro de Bronze. Bem, O Cavaleiro de Bronze é um romanção que se passa durante a Segunda Guerra na União Soviética. Ele vai nos contar a história da Tatiana, uma jovem de 17 anos que mora na cidade de Leningrado, e do Alexander, que é um jovem oficial de 22 anos. Ele é um sargento do Exército Vermelho. O Exército Vermelho era o exército da União Soviética na época da guerra. Os dois eles se conhecem exatamente no mesmo dia em que o camarada Stalin faz o anúncio oficial de que Hitler está a caminho da União Soviética para invadir as terras e que então a guerra é declarada, Na verdade a guerra já está acontecendo, só que a União Soviética não estava fazendo parte dessa guerra justamente por causa desse tratado entre a União Soviética e a Alemanha. Então, a partir desse momento que o Hitler desonrou o acordo, a União Soviética está oficialmente fazendo parte da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir do momento que eles se conhecem, o Alexander acompanha a Tatiana em algumas tarefas que elas têm que fazer, que foram dadas pelos pais dela. E aí ele vai na casa dela, conhece a família dela e então ele descobre uma coisa que vai impedir que os dois fiquem juntos. E acreditem, não é a maldita guerra, é uma outra coisa que poderia ser evitada totalmente. Gente, eu gostei muito, muito, muito desse livro, muito mesmo. Tanto é que eles são 3 livros, eu li esses 3 livros em uma semana. E os 3 livros são, mais de 500 páginas cada um. Uma das coisas que eu mais gostei foi que eu fui inserida na participação da União Soviética nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu ainda não havia lido nenhum livro, eu ainda não havia assistido nenhum filme, e a partir do momento que eu li aqui, que eu descobri um pouquinho mais, eu fui pesquisar um pouquinho mais, assistir vários documentários, então isso enriqueceu muito, sim, o meu arsenal de histórias de guerra. Eu gostei bastante. Uma outra coisa que eu gostei é que apesar do empecilhozinho que tem lá para os dois ficarem juntos, que é um empecilho bem chato, a gente torce muito pra eles ficarem juntos, porque eles são um casal muito fofo. A Tatiana é uma menininha que ela pode parecer frágil no primeiro momento, que todo mundo parece montar nela, mas ela acaba sendo uma personagem muito forte, que mesmo com esse jeitinho dela, ela sendo um pouquinho boba pra algumas coisas, ela acaba conquistando todo mundo e ela acaba conseguindo tudo o que ela quer. Tem algumas coisinhas que ficavam me incomodando bastante nesse livro, como por exemplo aquela situaçãozinha que eu falei pra vocês, deles não poderem ficar juntos. Eu achei aquilo, tão triste, mas eu acho que é exatamente isso que a autora queria passar, esse drama. E uma outra coisa também é que eu achei em alguns momentos o Alexander um pouquinho abusivo com a Tatiana, e isso às vezes me incomodava, mas aí eu tentava pensar um pouquinho como a cabeça de um soldado nesse ano de 1941, então as coisas eram um pouquinho diferentes, e acabou que isso não interferiu totalmente na minha opinião, porque tá aqui, tô falando pra vocês como que eu mais gostei, mas fez com que eu não desse 5 estrelas e talvez não se tornasse assim um favorito da vida, mas nossa, gostei demais. Eu nunca vi muitas pessoas falando sobre esse livro, na verdade só uma pessoa na vida já vi falando sobre ele, que é a Ana Renata, que foi a pessoa que me indicou. Então, Rê, muito obrigada pela indicação, gostei demais mesmo. E agora eu vou falar sobre a leitura que eu menos gostei nesse mês de dezembro, que foi o livro Outra Chance ao Amor. Esse livro é de uma autora nacional, se eu não me engano faz parte de uma trilogia chamada Trilogia Chances. E eu descobri esse livro quando eu tava pesquisando alguns e-books grátis lá no site da Amazon, e eu olhei a sinopse, assim, achei a capa bem atrativa, e eu peguei e baixei e falei, vou ler. Eu comecei a ler, e apesar de eu ter achado o plot, a história, a sinopse do livro muito bacana, eu não gostei da escrita da autora. Uma outra coisa que eu não gostei também é porque, assim, no primeiro momento a personagem, ela parece ser super forte, sabe? Aí eu falei, essa daqui vai ser uma daquelas heroínas que eu vou gostar bastante. Mas aí com o passar da história, ela foi se envolvendo com o protagonista, e sabe quando acontece que aquele cara começa a ficar super protetor, ela já não pode fazer mais nada sozinha, etc, etc. E começou a acontecer isso muito no livro, e isso me tirou totalmente o encanto, e começaram a acontecer várias coisas assim que eu achei que foi demais, sabe? Eu esqueci de falar pra vocês sobre a sinopse do livro, gente, então vamos lá. Esse livro vai contar a história da Valentina e do Christopher, que se eu não me engano, eu não sei se eles se conheceram na infância ou na adolescência, mas eles eram amigos, e aí com o passar dos anos, essa amizade foi evoluindo, e eles foram descobrindo que eles se gostavam. E no dia que aconteceu o primeiro beijo deles, a Valentina teve que sumir do mapa, ela partiu e o Christopher ficou
sem saber o que foi que aconteceu. E aí, alguns anos depois, o Christopher já em um relacionamento sério, a Valentina acaba voltando lá pra cidade natal dela. E, gente, ela é super amiga da mãe dele, então, assim, o encontro deles era inevitável. E aí acaba ressurgindo aquela coisa que eles tinham. E aí, a partir daí, a história tem prosseguimento, eu não posso mais contar pra vocês. Então me digam, não é uma coisa assim pra quem gosta de romance mesmo, como eu, ficar totalmente apaixonada? É uma pena que não funcionou pra mim. A avaliação dele no Scoob é muito boa, a nota dele é 4,3, mas realmente não foi assim algo que eu tenha gostado muito de ler, não, infelizmente. Então é isso. Bem, eu vou começar falando do que eu menos gostei até o que eu mais gostei. Bem, no mês de dezembro eu li 13 livros, não sei como, porque eu nem senti ler tudo isso de livro, fazia muito tempo que eu não lia tanto, mas... Eu li o Mystery Romance, li Uma Noite Inesquecível, Mulher Maravilha Força, que é uma HQ, Capitão Feio Identidade, que também é uma HQ, Solteira até Sábado, que é uma... Nicolaus Norte, A Batalha contra o Rei dos Pesadelos, um nome bem grande, O Filho dos Bandidos da Máfia... Ai meu Deus, que vergonha de falar esse título. Bem, eu reli os 3 primeiros volumes da série da Irmã da Daga Negra, que é Amante Sombrio, Amante Eterno e Amante Desperto, porque afinal não dá pra reler só um, né? Tem que reler os 3. Eu li um mangá chamado Country Laundry Lady, que é horrível, não leio, Mr. O e Onyx. Aí eu separei aqui também 4 que... vocês vão entender melhor o que foi que eu senti em cada um. O primeiro livro que eu vou citar aqui é o Mystery Romance, que é um livro que eu li junto com a Nina, do nosso grupo do Literamigas, e a Lu também, aqui do Literamigas. E eu peguei emprestado ele da Pam, obrigada Pam por esse empréstimo. De nada! Bem, as meninas sempre falam dessa autora aqui, né, porque elas super amam o meu Romeu e a minha Julieta. Então elas sempre estão falando, mas eu não li nada dessa autora antes. Eu comecei, na verdade, uma vez o meu Romeu, na época que ele era fanfic, mas eu acabei nem terminando de ler. Então não conta, não é mesmo? Eu comecei esse daqui com uma expectativa bem alta, porque a sinopse dele parecia ser um livro super bacana, super divertido. Me lembrou muito meio que Como Perder um Homem em 10 Dias, Hit, o Conselheiro Amoroso, acho que é assim. E ele é bem nessa vibe mesmo, ele conta a história de um cara que ele sai com mulheres, né, em troca de dinheiro, mas ele não é um prostituto. Ele é mesmo só um cara que faz, tipo assim, o super encontro que toda mulher deseja. E a nossa mocinha aqui da história, ela é uma jornalista, mas ela é uma jornalista com uma carreira meio decadente e ela não sabe muito bem o que fazer pra se destacar nessa área. E ela tem uma ideia de fazer uma reportagem lá pro jornal que ela trabalha sobre o Mr. Romance, né? Quem é esse cara que movimenta a sociedade lá, tal, porque ele sai com várias mulheres ricas. E aí ela vai tentar se aproximar dele e tudo, e é assim que o livro decola, né? Ou não. No começo da leitura ele me lembrou bastante Como Perder um Homem em 10 Dias, meio aquele climinha, pra ver se segue esse livro, vai ser muito divertido e tal. Eu acho que o grande problema dele, na verdade, é ser muito lento. Mas não lento em questão de narrativa. Ele é muito lento assim, parece que nada... As coisas demoram muito pra acontecer e eu fui ficando muito agoniada, eu confesso. Não, eu não tava esperando assim um livro super erótico, alguma coisa assim, mas assim, eu achei que ele foi muito lento assim, quanto a romance, quanto ao entrosamento deles em si. Aí eu fui ficando meio incomodada com isso, assim, com outras questõezinhas pequenas, mas assim, eu acho que o que mais me incomodou foi a relação deles. Eu acho que a autora acabou dando muito destaque pra outras coisas que não importavam, outros mini conflitozinhos, assim, o Mystery Romance em si, né? O negócio aconteceu lá entre eles e a gente se apaixonar. E eu acabei dando, eu acho que 3,5 pra esse livro. 3 ou 3,5, não lembro agora, mas eu acho que foi 3,5. Bem, o próximo livro que eu vou citar aqui é o Mr. O, que é uma espécie de continuação de Big Rock. Big Rock é um livro que eu li, New Adult, que eu amei, me apaixonei, indiquei pra todas. Eu fiz várias meninas lerem lá no nosso grupinho do WhatsApp, porque ele é muito divertido. Leiam, por sinal. E quando foi na Black Friday, eu falei assim, gente, eu preciso ler logo isso. Não achava o e-book, não achava nada, e eu comprei. Olha só, olha essa capa. Então eu comecei a ler, assim, logo eu tive uma oportunidade. Realmente, esse personagem principal aqui, ele é amigo do personagem principal do primeiro livro. Ele, inclusive, tem uma participação considerável no primeiro livro. E a mocinha, ela é irmã do carinha do primeiro livro também. E ela aparece, mas bem pouco. O Nick, que é o carinha desse livro aqui, ele é meio que criador de um personagem de uma história de quadrinhos, que é o Mr. Orgasmo.
E aí ele acaba sendo o que protagoniza uma espécie de série, né, de TV e tudo, com esse personagem. Então ele é escandalosamente muito famoso entre os adolescentes, né, as carinhas, assim, acham ele demais. Aí tem várias cenas nesse livro aqui que são meio que como uma Comic Con, sabe, que ele vai dar as entrevistas e os meninos ficam loucos por ele, né, com o poder dele. Afinal, com o superpoder do Mr. Orgasmo, dar prazer para as mulheres. Olha só. Então era muito divertido essas partes. E a mocinha, ela é aquele estereótipo de nerd, né? Ninguém me ama, ninguém me quer e tudo. Foi uma coisinha que me incomodou bastante nesse livro. Eu acho que o fato dele não estar numa categoria alta aqui nesse vídeo é por causa da mocinha. A mocinha me irritava bastante, assim, com aquela síndrome de ai, patinho feio, sabe? Sendo que um monte de cara era afim dela, aí eu ia ficando meio assim. Aí o carinha, ele vai meio que dar aulas pra ela conquistar outros caras, né? Então, poderia ter sido tanto, mas não foi, sabe? Se eu considerar só o carinha desse livro aqui, ele tá super em alta, mas com a mocinha, eu confesso que eu não gostei muito assim. Então, por isso, eu dei 3,5 pra ele. Com muita dor no meu coração. O próximo livro que eu vou citar é o Onyx, que é o segundo volume da série Lux. Esse livro aqui eu recebi da parceria que nós temos com a editora Valentina. Ele é a continuação do livro Obsidiana. Eu li o Obsidiana em algum momento do ano retrasado e eu estava meio querendo saber, né, o que ia acontecer com aquele povo e tudo. E aí quando ele ficou disponível lá pra gente solicitar, eu solicitei. E assim, eu confesso que no início, eu tava até comentando no Jacapão, foi muito difícil eu entrar logo na história, porque ele inicia literalmente aonde o outro termina. Então eu meio que tava muito esquecida, assim, não tava lembrando. Tanto que na minha cabeça, alguns personagens eram uma coisa e eles eram outros na realidade. Então foi um pouquinho difícil eu entrar na história logo no início. Mas aí depois foi melhorando, porque eu fui me recordando e deu tudo certo. Eu não vou conseguir falar muito sobre esse daqui, já que ele é uma continuação, mas eu vou contextualizar vocês um pouquinho em Obsidiana. O Obsidiana, ele conta a história de um carinha, de uma menina. Ele é um alien, olha só. Ele é um alien, ele está lá naquela cidade, a menina acha ele super bonitão e tal, ela é humana. E ela sente uma coisa por ele, assim, meu Deus, que esse cara é misterioso, e ele é super grosso, super assim, azedo, né, e tal, não chegue perto de mim e tal, que eu sou muito estranho e tal. Isso lembra alguma coisa da minha Crepúsculo, né, gente? Confesso que foi por isso que eu li esse livro. Então, assim, ele tem toda uma coisa, né, envolvendo esse lado sobrenatural e tudo esse romance sobrenatural, em que tem aliens que querem destruir o mundo, e tem ele que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e isso me atraiu bastante, eu gostei muito do primeiro volume. Nesse daqui, ele conseguiu melhorar bastante essa questão, assim, do plot quanto à ação. O romance, ele fica um pouquinho presente, mas ele fica um pouquinho de lado nesse volume aqui, pelo menos eu senti, em que nós podemos conhecer melhor essa coisa mais diferente, né, quanto aos inimigos que eles podem ter. Aconteceu uma coisa muito específica no primeiro volume, em que a Kate, né, que é a nossa protagonista, tem que estar carregando nesse segundo volume, e eles estão muito preocupados e tudo, e o Damon está mais protetor do que nunca, e isso eu achei bem fofo, apesar que a Kate me irritou bastante nesse sentido, porque ela não aceitava o Damon tão fofo. Eu acho que ela queria ele bizarríssimo, que nem o primeiro livro, né? Mas assim, eu achei que a autora conseguiu trabalhar melhor, né, esse plot quanto à ação do livro, né? Ele traz alguns mistérios novos, tem vários personagens que são novos também, isso fez eu ficar bem empolgada com a história. Mesmo no início meio perdida, assim, mas logo eu consegui me orientar a história e eu pude seguir. E eu fiquei bem curiosa, ele termina de uma forma assim bem bizarra, então eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer nos outros volumes, o que vai acontecer com o nosso casal e o que acontece com esse mistério todo dos aliens. Bem, o último livro que eu vou citar aqui foi o meu grande destaque do mês, que é Uma Noite Inesquecível, que é uma espécie de spin-off. É um livro extra da série Quatro Estações do Amor. Pra quem não conhece a série Quatro Estações do Amor, ela é uma série de romance de época que conta a história de 4 amigas. Pois elas são irmãs, mas elas são todas amigas. E cada livro, né, narra a história de uma delas. É uma série que eu amo super, é uma série muito gostosinha de ler. Tem várias temáticas diferentes em cada livro, você se apaixona por todas elas. Então eu estava com muita saudade. E ele tem meio com aquele ar de nostalgia, de saudade, sabe? Tem um pequeno plotzinho envolvendo cada personagem dos livros anteriores, né?
conflitozinho lá delas. E também nós temos a história do Rafe, que é o irmão de uma das meninas, de duas das meninas, e ele vai lá pra Londres para se casar, porque ele tem uma espécie de noivado, né, já com uma menina ali, que é a Natalie. Então ele vai lá pra conhecer quem foi essa moça que foi destinada, né, a casar com ele, e aquela coisa de antigamente, né, de se casar, juntar as fortunas e ser mais rico ainda, poderoso. Mas a Natalie, ela tem uma prima chamada Hannah, e a Hannah acha o Rafe muito estranho. Esse cara, todo com essa cara de paquerador, todo querendo, todo se meio abusado. Será que ele merece a Natalie mesmo? E ela resolve investigar isso, né, conhecer melhor o Rafe, pra saber se ele é mesmo um cara que seja pra prima dela. Bem, gente, é um livro super fino e é claro que é muito claro do que acontece nesse livro aqui. Mas ele é um livro muito fofo. Ele é fofo quando eu conto, né, uma espécie de conto, porque ele é um livro de 100 e poucas páginas. Quando eu conto que ele tem, né, com esse romancinho. E também com as meninas, são da super saudade. Eu terminei esse livro aqui morrendo de vontade de reler. Inclusive está na minha meta de 2018 reler essa série. Eles são todos muito fofos. Eu já estou com saudade, estou falando aqui nesse vídeo. Eu dei 4 estrelas e meio, eu só tirei meia estrelinha por um detalhinho do começo, que eu não vou falar pra vocês aqui porque isso aí eu acho que é um spoiler. Mas assim, por favor, leiam essa série é muito amor. Se você tem um preconceitozinho de romance de época, se jogue mesmo assim, porque tem sim os clichês, não vou mentir pra vocês, mas só que tem muita coisa bacana. Se discute violência, se discute preconceito, questão financeira, se discute tanta coisa, assim, que é impossível não se apaixonar. Bem, gente, então é isso. Como eu falei pra vocês, eu li bastante esse mês, mas eu separei esses daqui como os grandes destaques. Bem, gente, como as meninas já falaram aqui em outros vídeos, em dezembro eu tive que fazer uma cirurgia, então eu ia ter um grande período de pós-operatório e eu jurava que ia ser um pós-operatório de filme, que você fica naquela caminha confortável com um tempão pra ler. E eu fiz uma TBR gigante lá no nosso Instagram, achando que eu ia ter um tempo gigante pra continuar lendo todos os livros que eu deixei de ler em 2017. Mas não foi bem assim, né? Os deuses não foram bons comigo. E eu acabei lendo só um livro em dezembro, mas eu vim falar dele mesmo assim pra vocês, porque foi uma leitura muito, muito, muito boa. O livro que eu li se chama Estudos sobre Veneno, que é da Maria B. Snyder. Esse é o primeiro livro de uma trilogia e os outros dois últimos volumes se chamam Estudos sobre Magia e Estudos sobre Fogo. Nesse livro a gente tem um lugar chamado Ixia, que era comandado por um rei e vivia pessoas normais e feiticeiros, magos, enfim, todos reunidos nesse grande lugar. Só que houve um golpe de estado, né? Então ele foi tomado pelos militares e acabou se transformando em vários distritos militares, né, denominados DM, e a numeração daquele lugar, e o rei foi assassinado. Então, como nesse novo lugar os militares odiavam qualquer pessoa que tinha a ver com alguma coisa de magia, todos os magos, feiticeiros e afins se mudaram para um outro local ao sul que se chamava Sitia. Então a gente tem aí uma nova estrutura militar, né, comandando esse território de Ixia, e as pessoas têm vidas bem predeterminadas, elas todas são obrigadas a trabalhar, todo mundo anda uniformizado, independente se está trabalhando ou se está no horário de lazer. Então a gente acompanha na história desses distritos a vida da Helena, inclusive a série se chama As Lendas de Helena Zaltana, e essa menina, ela não tem família e ela foi recrutada por um militar de um desses distritos, foi abraçada, né, por ele como a órfã que ela era, e ela foi bem tratada a princípio, mas depois ele e o filho dele acabaram pegando ela para fazer alguns experimentos. E ela não entendia o motivo, mas ela era super maltratada, ela passava por condições bem precárias e eles tentavam aflorar nela algum sentimento, alguma força que ela não conhecia, e o corpo dela reagia de formas estranhas a esses experimentos. E quando ela começou a se rebelar por estar passando por essas situações, o comandante lá acabou dando ela pro filho dele, e foi então que o pesadelo dela realmente começou, porque esse cara maltratava ela pra caramba, e inclusive chegou a estuprá-la. Por conta disso, a Helena acabou matando esse cara. E ela foi levada então para o comandante principal, aí o que chefiava realmente todos os distritos. E ela foi parar lá nas catacumbas, nas masmorras, nas sei lá o que, desse lugar, enquanto ela esperava pela pena de morte na época, que era a forca. Só que nesse reino a gente tem vários provadores de comida, né, que provam a comida do rei, e o último acabou morrendo. Então, como a Helena estava aí na fila da morte, eles acabaram pegando ela para treinar para ser provadora de comida. Afinal de contas, pode ser que ela morresse também, né, provando aí alguma comida envenenada. E ela começa a treinar com um cara chamado Valek. Só que o Valek vê muito potencial na Helena, porque ela é muito inteligente, ela é muito astuta, ela não tem medo de nada. E eles acabam aí se envolvendo, né, nessa coisa meio
professor-aluno, ele ensina pra ela tudo sobre veneno, por isso o nome do livro, Estudos sobre Veneno, e ela começa então a despertar aí o interesse de outros inimigos. Então o plot da história é basicamente isso, parece meio confuso, mas não é, ele é muito interessante. E eu gostei muito desse livro, porque ele é muito bem elaborado. E a Helena é uma protagonista daquelas que te cativa assim de primeira, porque ela não tem medo de nada, ela aprende tudo rápido. Ela é uma mulher que é muito subestimada, porque ela é pequenininha, magrinha, ali tem todas umas condições precárias de vida, né? Mas ela acaba se sobressaindo nas situações e outras pessoas que são mais favorecidas que ela não. Então eu gostei muito do crescimento dela, ela é uma personagem muito bacana e as relações que ela desenvolve com outros personagens também é muito legal. Tem várias provas pelas quais ela passa, tem várias pessoas que ela conhece que são muito interessantes. E o distrito, a forma como é ali o militarismo no livro é muito legal, assim como foi criado. A Maria realmente é uma autora que não dispensa detalhes, ela explica tipo o que está acontecendo. Eu tô doida pra continuar essa série, provavelmente vou ler ela esse ano também. São só 2 livrinhos, eles são relativamente curtos, tem umas 300 e pouquinhas páginas. E eu recomendo pra caramba se você tiver a oportunidade de ler. Não é muito comentada essa série. Eu li por indicação de uma amiga chamada Nai, que ela leu, ficou louca, e depois eu li outras resenhas, as pessoas amaram. Então é isso, apesar de ter sido só um livro, foi um livro que me marcou pra caramba. E eu espero que você tenha a oportunidade de ler. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das nossas leiturinhas do mês de dezembro. Nós fizemos esse formato novo de vídeo, então comentem também aí se vocês gostaram dessa nova forma, né, da gente falar. Vocês sempre comentam, ai, cadê fulana, cadê fulana? Então nós conseguimos achar uma forma de todas sempre estarem no vídeo. Então comentem aqui pra gente se vocês gostaram. E se você ainda não curtiu, por favor, curta aí o nosso videozinho. Se você ainda não seguiu, siga o nosso canal, Exame, espalhe todo esse amor por aí. E se você se interessou por algum desses livros que nós mencionamos aqui, essas leituras maravilhosas que nós fizemos no mês de dezembro, por favor, utilize o nosso link da Amazon para adquirir essas maravilhas, porque você, comprando pela Amazon, pelo nosso link, nosso canal fica cada vez mais rico. Melhora a qualidade, melhora as nossas leituras e nós podemos gravar muitos mais vídeos para vocês. Tchau! Tchau!